E aí, pessoal? Suave, meu lindo? Como é que vocês estão? Vamos embora aqui para mais uma dúvida da genética em pleno São João. Então a dúvida de hoje vai ser sobre codominância, beleza? Quando a gente fala sobre codominância, é bem simples. Então, assenta tuas orelhas aí, ó, e presta atenção, vice danado. Olha, codominância é quando você tem, ao mesmo tempo, dois alelos que mandam. Ou seja, ao invés de você ter um alelo dominante e um alelo recessivo, pega esse alelo recessivo e, atira como fogo de artifício e fica só o alelo dominante. Só que a gente vai ter dois tipos de alelos dominantes e que os dois têm o mesmo poder. É por isso que a gente diz que não há relação de dominância de um alelo sobre o outro. Afinal de contas, os dois são dominantes. Os dois têm o mesmo poder de mandar na característica. Logo, o indivíduo que for heterozigoto, que tiver os dois alelos dominantes diferentes, ele vai ter duas características ao mesmo tempo. Então, ele vai expressar um fenótipo que nem é igual ao primeiro nem ao segundo, mas sim um terceiro fenótipo, que são os dois juntos ao mesmo tempo, tá? Pega esse exemplo aí. Exemplo do nosso sistema sanguíneo humano. Você que é ser humano, a menos que você seja uma espécie mais evoluída que nós, você tem um sistema MN, além do seu sistema BO. Ou seja, além do seu sangue ser do tipo A, B, AB ou O, o seu sangue também pode ser MN ou MN. Nesse caso, a gente está falando aqui de um exemplo real de codominância. A gente tem pessoas com sangue do tipo M, que vão ter proteínas em suas hemácias, que são aglutinogênios do tipo M, as pessoas do tipo N, que vão ter aglutinogênios do tipo N, ou as pessoas do tipo MN, que vão ter os dois tipos de aglutinogênio, tanto M quanto N. Professor, por que eu nunca ouvi falar desse? Porque, olha, esse sistema só tem aglutinogênio, ela não tem aglutinina. Se não tem aglutinina, então não tem problema de doação. O M recebe do N, que recebe do M, que recebe do N, do N, do M, do M, do N. Vocês entenderam, né? Se não entendeu, depois eu desenho. Então a gente vai fazer aqui, ó, como se fosse um cruzamento da primeira lei. Sacar rapidinho aí, ó. A gente vai pegar aqui o nosso quadrinho de Punnett, tá? Esse quadro de Punnett aqui, a gente vai representá-lo com um indivíduo M e um indivíduo N. Então você tem aí, ó, AN e AM, porque o alelo é o alelo A, TA de aglutinogênio mesmo, e MN para identificar o tipo de sangue. Separa os gametas. Então você vai ter dois gametas M's e dois gametas N's. Depois junta primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. A gente teve aqui, ó, nossa primeira geração, a geração F1. E observa aqui, 100% da geração F1 é uma geração que tem o sangue M e N ao mesmo tempo. É só você olhar bem aqui para o quadro que você vai conseguir observar isso daí, tá? Quando a gente faz a autofecundação, ou seja, dois indivíduos iguais, você pegar dois indivíduos M e N ao mesmo tempo, separa os gametas, você vai ter um gameta M e um N para o indivíduo feminino e um gameta M e um N para o indivíduo masculino também. Juntou o primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo, segundo com o primeiro, segundo com o segundo. A gente tem agora aqui as possibilidades da segunda geração, que vai ser um sangue do tipo M, então você vai ter um quarto, dois sangues do tipo MN, então você vai ter 2/4 ou 1/2, e um sangue só apenas do tipo N, então você vai ter a chance de 1/4. Então, essa aí, ó, é a dica da codominância. Então, dança teu forró, tira teu 10 e vai-te embora, benção. Cheiro!